Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha só, eu gravei esse vídeo para poder explicar um pouquinho para vocês sobre os exercícios que eu passei essa semana, tá? Os exercícios são sobre a matéria da semana passada, que é predicado nominal e verbo de ligação, tá legal? Semana passada vocês fizeram o resumo da matéria. E aí, se vocês precisarem de novo, vocês podem voltar para o resumo ou ir até a apostila, tá bom? Então, nos nossos slides, nós temos primeiro o plano de aula, explicando tudo para vocês como vai ser a nossa aula. E no outro slide, nós temos as atividades para fazer, tá? Só façam essas atividades, são essas que eu vou explicar, tá bom? Então, vamos começar pelo número 2 e 3 das atividades, na página 375 da apostila. Tá? Quem quiser pode ir lá pegar, dá um pause e depois quando voltar dá o play, tá certo? Então tá. O número 2, considere a frase, a moldura será branca. Na letra A, circule o sujeito da frase. Então a gente pergunta para o predicado, o que será branca? A resposta é o sujeito, tá certo? Na letra B, que característica desse sujeito está expressa no predicado? Então, eu tenho o que no predicado? O predicado será branca. Qual é a característica da moldura? É branca. É essa que eu estou fazendo com vocês, tá? Poderia ser a moldura será grande, a moldura será linda. Então, a característica é sempre o adjetivo que vem depois do verbo de ligação, tá? C. Se o sujeito da frase fosse os contornos, que adaptações seriam necessárias para a correta organização da frase? Então, eu tenho o sujeito à moldura, certo? Então, eu alterando para os contornos, ficaria o quê? Os contornos, eu tenho aí plural e eu tenho masculino. A moldura singular, feminino. Então, eu tenho que alterar verbo e eu tenho que alterar adjetivo, certo? Então, eu vou fazer as adaptações necessárias. Então, os contornos, será ou serão? Branca ou brancos? Aí vocês vão ajustar direitinho. Vão colocar no caderno, a caneta, a resposta. Ah, professora, mas eu tô com medo de errar. Escreve a lápis e depois passa a caneta, tá bom? Tudo bem, então. Número 3 agora, logo embaixo do 2. Considere o seguinte parágrafo do texto. Então, tem um parágrafo enorme aí. E vamos lá para a letra A. Letra A. Quantas frases há no período? Então, frases. Eu tenho um período que é da letra maiúscula, de as, paredes, tá? Até o ponto final, o último, que está em fechados, beleza? Então, isso é o período. As frases é todo ponto que eu tenho dentro desse período grande, que são os pontos continuativos, tá? Então, eu tenho aí, as paredes são de um violeta pálido, primeira frase. O chão é de lajotas vermelhas, segunda frase. E aí, vocês vão contando, tá bom? Até chegar o número que finalizou. Aí você coloca lá o número de frases que há no período, beleza? B. O mesmo verbo se repete em várias orações. Isso é uma afirmação, não é uma pergunta. Por que ele deixou de ser repetido a partir da terceira frase? Então, na terceira frase, esse verbo parou de ser repetido. Por quê? Vocês vão me explicar, tá? Vocês vão entender direitinho, ler direitinho o parágrafo para poder explicar. A C. Que sinal foi empregado para registrar a ausência do verbo? Quando eu falo em sinal, o que eu falo? Eu falo de vírgula, eu falo de dois pontos, eu falo de ponto e vírgula. Então, qual o sinal que foi utilizado para registrar essa ausência? Aí vocês vão me dizer qual é, tá certo? Beleza? Beleza, então. Vamos para a outra atividade, que é o número 3, em atividades finais, na página 376. Virou a página, tá? Número 3 diz assim: complete as frases com a característica do sujeito que se encontra entre parênteses. Observe a necessidade de uma concordância, né? De concordância entre os termos. E aí vamos fazer juntos a letra A. Na letra A diz o seguinte: as casas pareciam muito pontinho, pontinho para a comunidade. E o termo que eu tenho que concordar é arrojado. Nós fizemos um exercício desse, parecido com esse, antes do recesso, tá? Então vamos relembrar que precisamos concordar em gênero e número ao que o termo entre parênteses se refere. Então, arrojado, o que são, o que é, né? O que mostra ali essa característica de arrojado? As casas, casa feminino plural. Então, arrojado tem que ficar no feminino plural. Então, como é que fica?
Isso aí, arrojadas. As casas pareciam muito arrojadas para a comunidade. Show? Então, vocês vão fazer a letra B, C, D e E conforme fizemos a A. Maravilha? Vamos então para o outro exercício. Nós temos agora o número 5, tá? No capítulo 5 ainda, de página 377, em atividades finais ainda, tá? Então, temos aí, precisamos prestar bastante atenção, que esse é um pouco mais complicado, tá? Número 5 diz assim: verbos necessitam de um contexto para serem classificados como verbos de ação ou ligação. Tá? Eu preciso saber no contexto, para eu saber se o verbo é de ação ou de ligação, eu preciso ver o contexto, eu não tenho como classificar. Olhei o verbo sozinho, classifiquei, não posso, tá, gente? Não posso, tenho que ver o contexto. Analise as frases a seguir e depois transcreva os predicados adequadamente na tabela. Eu tenho aí uma tabela, eu tenho numa coluna, predicados verbais, verbo de ação. Eu tenho na outra coluna, predicados nominais, verbo de ligação mais característica. Então, o que vocês vão fazer? Vamos fazer juntos a letra A e B, tá? Vamos fazer a letra A e B. Na letra A diz assim: as crianças andam empolgadas com a mudança. Na letra B, as crianças andam esparramando brinquedos pelo quintal. Professora, os verbos são iguais, então é a mesma classificação? Não, no enunciado já disse que eu preciso do contexto. Então, vamos entender o contexto da letra A. As crianças andam empolgadas com a mudança. Eu posso trocar o andam por estão? Vamos ver como fica? As crianças estão empolgadas com a mudança. Ai, professora, ficou tão bom, né? Poxa, ficou legal. Então, é porque esse é um verbo de ligação. Se eu posso trocar o andar por estar, que é um dos principais verbos de ligação, estar, ser, permanecer. Lembra da tabelinha da aula anterior que eu coloquei para vocês nos slides? Então, se eu posso trocar e ficar super legal, é porque a chance dele ser é grande. E aí, empolgadas é uma característica de criança. Show, tá dentro, tá? Então, vamos para a letra B. Então, nesse primeiro agora, a gente já tem uma orientação do que é. Vamos para a letra B. As crianças andam esparramando brinquedos pelo quintal. Então, se as crianças andam esparramando, esparramar, estão tipo espalhando, né? Estão agitadas, fazendo isso com os brinquedos no quintal. Então, isso é uma ação. Tá? Isso é uma ação. Elas esparramam, estão ali espalhando, né? Vamos dizer assim, se a gente pode trocar por esse sinônimo, espalhando os brinquedos pelo quintal. Então, isso é uma ação. Então, nós temos aí, na letra A, temos o predicado nominal, e aí a gente pega, então, o predicado, que só tira o sujeito, tá? E o sujeito, as crianças. Então, todo o restante é predicado. Então, eu tenho aí, andam empolgadas com a mudança, vai ficar na coluna do predicado nominal, que eu tenho verbo de ligação mais característica. E a letra B, também pego só o predicado, ando esparramando brinquedos pelo quintal. Eu tenho aí o verbo de ação, que é andar, na ideia de andar, espalhando ali, esparramando, tá? Coloco na coluna dos predicados verbais. Então, quando eu tenho verbo de ação, eu tenho predicado verbal. Quando eu tenho um verbo de estado, né, de ligação, eu tenho o verbo predicado nominal, tá certo? Show? Vocês vão fazer assim a C e a D, que é o mesmo verbo, E e F, o mesmo verbo, G, H e J. Sempre comparem os dois contextos, vejam o que é próximo, o que dá para trocar por estar, por ser, tá? Continuar também. Então, vocês façam isso para poder colocar na coluna certa, tá ok? Maravilha, então. E agora, acabando a nossa explicação de hoje, vocês vão fazer o mapa mental do capítulo 5, que é da página 378. Esse mapa mental, vocês vão completar com os tipos de predicado. Então, eu tenho aí, são 3 tipos de predicado. Eu tenho predicado nominal, que o núcleo é verbo de ligação, mais a característica. Eu tenho predicado verbal, que é o verbo de ação só, tá? Eu não tenho uma característica. E eu tenho verbo de ação mais a característica, que é o verbo nominal, onde o núcleo é um verbo e é um nome. E esse nome tem que ser o predicativo do sujeito. Esse verbo ele tem que ser de ação, tá certo? Isso a gente vai ver mais detalhes nas próximas aulas, tá bom? Então, vocês, professora, eu posso fazer na apostila? Pode. Faz aquilo que eu falei. Coloca a resposta a lápis e depois passa a caneta, gente. Fica tão melhor de corrigir. A professora entende melhor a letrinha.
tá bom? E o que vocês fizerem de resposta no caderno, façam também a caneta. Se quiser, como eu falei, faz a lápis e cobre, mas não esquece de fazer isso. Quem quiser caprichar, fazer colorido, recebi tão lindos trabalhos na semana passada, fiquei muito feliz, tá? Vocês podem fazer isso, podem fazer colorido daquele jeito que eu amo, tá? E conta comigo para qualquer dúvida no nosso horário, toda terça-feira e sexta, tá bom, meus amores? Um beijo, 7º ano, amo vocês!